E voltamos rapidinho. Deu tempo de anotar tudo? Caso tenha alguma dúvida, anota aí a sua dúvida e vai rapidinho, assim que esse vídeo acabar, lá para o AVA, para a gente poder trocar informações e você tirar suas dúvidas. Eu vou estar à disposição para responder todas as suas dúvidas, tá ok? Não deixe então de anotar, rever esses vídeos e levar as dúvidas para o chat, para que todo mundo possa participar e verificar. Muito provavelmente a sua dúvida pode ser a de um colega e a gente vai incrementando e aprendendo cada vez mais. Então vamos lá. Nós acabamos de ver então a introdução, a estrutura que permitiu no direito brasileiro a desconsideração da personalidade jurídica. E, como eu prometi, nós vamos verificar então como a Lei da Liberdade Econômica passa a regular a desconsideração da PJ. Então vejam, a desconsideração vem para o direito brasileiro como querendo afastar os abusos praticados pelos sócios, no nosso caso, de sociedade limitada. Porque, enquanto sócios limitadas, se sentiam protegidos pelo manto, como se nada pudesse afetar o seu patrimônio. Então, poderiam praticar fraudes, poderiam praticar desvios, abuso da personalidade, que o seu patrimônio, uma vez integrado no capital, estaria protegido. A desconsideração vem e tira esse sossego, liquida essa proteção que o manto dá em circunstâncias específicas. Nós vimos 4 no vídeo anterior. Além daquelas 4, a gente pode falar de outras, mas nesse enfoque nós vamos falar do artigo 50 do Código Civil. Por que o artigo 50 do Código Civil? Porque ele foi alterado. Ele foi alterado em setembro do ano passado e isso nos importa bastante agora, em sede de estudo de sociedade limitada. Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Bom, o que foi que aconteceu é que, como todo movimento legislativo que quer encontrar um amadurecimento das questões que são reguladas, então isso acontece muito, né? Se a gente entender, por exemplo, o movimento da Constituição de 88, ela é uma Constituição extremamente democrática, com garantias até em excesso com relação às liberdades individuais, porque nós saímos de um momento de repressão e a Constituição quis afastar toda e qualquer possibilidade de pensamento antidemocrático, de posições antidemocráticas, a ponto de, por exemplo, você não poder ser contra a democracia na democracia. É algo complicado. E não estou dizendo que eu sou contra, pelo amor de Deus, hein? É que num sistema democrático, a democracia aceita até aqueles que não gostam da democracia. Até aqueles que não querem a democracia. Democracia 100% deveria ser assim. Enfim, esse é outro papo que não vem à baila, não nos importa nesse momento. O que eu estou dizendo é que esse fenômeno legislativo de acomodação dos fatos regulados em um momento histórico e em outro momento histórico acabam gerando essas modificações legais, esse enquadramento, esse encaixe legal. É o que está acontecendo com a legislação agora relacionada à desconsideração da PJ. A ideia da desconsideração, quando ela nasceu, foi acabar com a segurança que os sócios, por exemplo, da limitada tinham. E impedir que eles tivessem essa intenção de proteção perene, eterna, duradoura, que o manto lhes dava. Com o novo artigo 50, nós encontramos um equilíbrio. Por quê? Porque, de fato, quando a desconsideração, durante esses 30 anos, passa a vigorar no direito brasileiro, nós temos uma situação bastante peculiar. Por que bastante peculiar? Porque em muitos casos, a desconsideração era deferida sem que houvesse, de fato, a participação do sócio no abuso da personalidade, ou no desvio da finalidade, ou na confusão patrimonial. Diversos sócios minoritários, sem poder de gestão, sem controle, tinham seu patrimônio afetado sem saber por quê, sem nunca ter assinado, por exemplo, um balanço, sem nunca ter praticado a venda ou compra de determinados atos, sem nunca ter assinado um contrato. Ou seja, aquela ideia de tirar a proteção do sócio foi também abrupta, ou seja, pesou-se demais também. Esse é o espírito legislador agora, ok?
Não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas, de fato, a ideia do legislador se baseia nisso, de que teria havido essa desproporção na ideia de tentar proteger o credor contra os sócios que praticavam essas condutas. A legislação abriu as possibilidades para a desconsideração da PJ. E, de fato, em muitos casos, sócios que não participavam da gestão empresarial acabavam sofrendo com a desconsideração. O seu patrimônio era afetado com isso. Bom, quando a gente fala em lei da liberdade econômica, o próprio nome, vocês viram os princípios dessa lei no vídeo anterior, nas tarefas que nós fizemos, vocês notam que o que o legislador buscou com essa lei foi exatamente dizer ao cidadão brasileiro: vá explorar a livre iniciativa. Busque meios de explorar a ordem econômica. E essa lei vai estabelecer equilíbrio de proteção patrimonial. Meios de proteção patrimonial. Uma delas foi a sociedade limitada unipessoal, sem exigir capital mínimo, dando a proteção do manto àquela única figura, aquele único sócio. Em outro sentido, essa lei também veio alterar o artigo 50 do Código Civil. Se o seu código é de antes de setembro do ano passado, o seu artigo 50 não está assim. Então já fique atento para você fazer essa anotação do artigo 50. Eu já postei no AVA, está junto com o roteiro dessa matéria, mas fique atento. Olha como ficou o artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, até aí, sem alteração, porque o código falava exatamente isso, tudo bem? O artigo 50 antes de setembro falava exatamente isso. Aliás, antes de 2019 falava isso. Confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Bom, esse trecho vem lá do Código de Processo Civil. Se a gente for olhar a legitimação que o 131 até 133 estabelecem para nós vamos ver, do Código de Processo Civil, nós vamos ver que, de fato, o Ministério Público também pode requerer, quando ele tem participação no processo, a desconsideração da PJ. Então aqui foi só um enxerto da parte ativa, da parte legitimada ativamente para o pedido. Desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, certas, ou seja, não é para qualquer circunstância. As circunstâncias vão ter que se enquadrar nos parágrafos que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, a ideia da lei foi restringir a possibilidade de desconsideração da PJ. Não impedir, não é isso, mas, entre aspas, detalhar. Vincular determinadas atividades à desconsideração. Ou seja, não é todo sócio agora que vai ter afetação do seu patrimônio. Essa proteção do manto, ela não é indistinta. Não será. Mas também não será, entre aspas, meu Deus do céu, restrita demais. Ela vai ser voltada para aquele sócio que tiver realizado determinadas condutas, que nós vamos ver daqui a pouco. Isso é importante, isso é uma mudança relevante para a legislação. De obrigações sejam estendidos aos bens particulares, atenção, de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso. Ou seja, para que haja afetação patrimonial, deve haver alguma vinculação, tanto do administrador quanto do sócio, com o resultado, não só com a prática, mas com a prática e com o resultado do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Se essa confusão patrimonial não trouxe nenhuma vantagem, se foi um erro contábil, isso acontece muito em atividades empresariais menores, principalmente em atividades familiares, em que há essa confusão quase que mensal com relação ao caixa da empresa e o caixa da família. Isso é muito comum em atividades empresariais familiares. Se não houver esse proveito, mesmo que indireto, mas se não houver o proveito,
dificilmente vai haver desconsideração da PJ. Esse é o espírito do novo artigo 50 do Código Civil que a gente está tratando aqui. Bom, e aí vem o parágrafo 1º, diz o seguinte: para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de quaisquer naturezas. Ou seja, criar empresas fantasmas, criar empresas para a evasão fiscal, criar empresas para explorar objetos ilícitos. Todas essas atividades são consideradas desvios de finalidade. Parágrafo 1º, então, esclarece o que é desvio. Ou seja, é fugir do seu objeto. É realizar atos ilícitos fora do seu objeto, ou inclusive através do seu objeto, mas praticar atos ilícitos, desviando o objetivo social, o objetivo da atividade econômica. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre patrimônios, caracterizada por inciso 1, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Ou seja, reiteradamente o erro é praticado. E, obviamente, esse erro é um erro que salta à vista. É um erro que é feito de maneira intencional, ok? 2. Transferência de ativos ou ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcional significante. Porque muito comum a pessoa jurídica transferir o carro para a pessoa física para a pessoa jurídica e ninguém fazer a contabilização ou a contraprestação disso, sem que haja o pagamento, sem que haja a comprovação dessa movimentação financeira. Essa é uma prática que também caracteriza desvio de finalidade, aliás, caracteriza confusão patrimonial, porque eu estou transferindo bens sem que haja contraprestação. Eu tenho que fazer de maneira correta, nem que seja por doação. Obviamente, essas doações estão sujeitas à ineficácia, isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas é uma forma de oficializar essa atividade de transmissão, de transação patrimonial, que é fundamental. 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Querem ver um exemplo? Eu acho que eu já falei sobre isso em uma das aulas. Mas uma certa vez, uma cliente foi até o escritório e disse que estava se separando, uma família muito rica, e o seu, então, marido tinha adquirido um ultraleve e um jet ski. E que durante o processo de separarem, de fato, a esposa começou a buscar elementos, documentos, para poder comprovar a situação patrimonial e, obviamente, depois buscar a partilha dos bens que lhes coubessem. E nessa busca encontrou alguns documentos relativos à ultraleve e ao jet ski. E para a surpresa dela, tanto o ultraleve quanto o jet ski estavam registrados na empresa do irmão do marido, ou seja, do seu cunhado. Uma empresa de armarinhos tinha adquirido um ultraleve e um jet ski. É óbvio que essa é uma hipótese que permite desconsideração da PJ. Primeiro porque uma empresa de armarinho jamais precisaria da aquisição de um ultraleve ou de um jet ski. Então, só por aí já haveria um desvio da finalidade. Mas mais do que isso, havia a comprovação de um ato ilícito. Nós não tínhamos naquela época a regulamentação. Houve a desconsideração chamada inversa, que também é autorizada pelo Código de Processo Civil, desconsideração inversa da personalidade jurídica, que acabou alcançando a pessoa jurídica do cunhado e de lá retirando o patrimônio. Isso é possível exatamente por conta do ato ilícito. O que o Código fez foi aplicar o que o próprio TJ de São Paulo vem fazendo há muitos anos, que é autorizando a desconsideração nesses casos, em que há essa confusão patrimonial ou esse desvio de finalidade.
Então o que houve? Nesse exemplo, o marido que tinha, né, obviamente que a família tinha fotos andando de ultraleve, o jet ski numa casa que eles tinham na beira de uma represa, todo mundo, fotos com jet ski e tal. E obviamente a pessoa jurídica não conseguiu demonstrar que o jet ski era dela, nem que o ultraleve também fosse, porque obviamente jamais fizeram uso disso para a finalidade empresarial. Então, óbvio que as grandes condutas de ilicitudes fraudulentas, de desvios, né, de confusão patrimonial, elas permanecem sujeitas à desconsideração da PJ. Só que agora de uma maneira mais clara, mais incisiva. De forma que, por exemplo, um sócio que seja minoritário, que não tenha poder de gestão, venha a ter seu patrimônio afetado, como já aconteceu. Já contei a vocês. Um sócio era empregado de uma empresa de TI, tá bem? Tecnologia da informação. Muito aplicado, engenheiro de computação, muito bacana, o cara, trabalhador e tal. Um dos seus colegas, que era sócio da grande empresa, saiu para montar uma nova empresa. E, ao montar essa nova empresa, precisava de uma equipe para trabalhar com ele. E não tinha como pagar como empregado. O que ele fez? Propôs sociedade para essas pessoas. Uma dessas pessoas era esse cara que trabalhava com TI. Então eram 4 sócios. O cara que saiu, que era sócio da empresa maior, saiu e ficou com 90% das cotas. Esse cara, que era do TI, ficou com 5%. E as outras 2 pessoas com 2,5% cada. Era mais ou menos essa divisão. O que aconteceu? Houve um problema fiscal nessa empresa, houve a desconsideração e todos os sócios foram afetados. Pergunto, quem era o sócio administrador? O sócio majoritário, aquele que tinha 90%. Quantos documentos o sócio de 5%, que era lá o da TI, tinha assinado? Nenhum. Nunca participou de nenhum ato de gestão. Nossa, mas isso então acontecia? Aconteceu muito, mas ao que parece, óbvio que é cedo ainda para a gente falar em cristalização jurisprudencial, embora o TJ de São Paulo já vá nesse sentido há muito tempo, mas a gente tem que ver isso no país todo. Óbvio que a tendência é que isso não aconteça mais. A tendência é que esses sócios que não tenham poder de gestão deixem de ter afetação patrimonial por conta da desconsideração da PJ. Para a gente continuar, eu coloquei lá no material do AVA um artigo do Migalhas, curtinho, pequenininho, mas que fala um pouquinho sobre essa nova visão do legislador que a gente acabou de tratar aqui. Obviamente, o artigo 50 tem mais, tudo bem? Disposições, tem mais 2 parágrafos, e a gente não vai tratar deles aqui. Porque o que importa para nós são esses 2 parágrafos que vieram com o artigo 50, que explicam o que o legislador quer delimitar enquanto desvio de finalidade e enquanto confusão patrimonial. Ou seja, agora nós temos então um certo desenho, uma delimitação maior das hipóteses de desconsideração da PJ. Não virou farra do boi gordo, não é isso. É que agora não há mais uma indistinta afetação patrimonial. Agora há critérios um pouco mais objetivos para que um sócio pluripessoal ou unipessoal possa vir a ser afetado com o seu patrimônio pessoal. Tá ok? Muito bem. Pessoal, esse é um tema importante, muito legal, que tem afetação em várias áreas. Então, eu já mencionei, essa lei vem alterar o Código Tributário Nacional, vem alterar o Código Civil, vem alterar a CLT, a legislação trabalhista, veio trazer regras diferentes com relação a desfazimento contratual. Então é importante a gente estar com essa estrutura modificada já mais enraizada, tá ok? Então corram lá para o AVA, anotem suas dúvidas, eu estou à disposição no chat. Anotem as dúvidas, vejam esse artigo curtinho do Migalhas, não deve dar 2 pagininhas, bem pequenininho, está linkado no material do AVA e a gente vai aprofundar isso de acordo com as dúvidas que vocês tiverem, tá ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, tchau, tchau!